Olá! Na nossa última aula, nós fizemos o registro desta imagem que você tem na sua tela. E agora, nós vamos iniciar a configuração, a editoração vetorial para extrair algumas das informações que estão constantes aí. Bom, primeiramente, o QGIS ele tem umas ferramentas de edição que aparecem nesta barra, logicamente acima. Caso não estejam disponíveis, você sempre pode dar o botão direito na barra principal, menus, ou em visão, painéis ou barras de ferramentas e escolher aquelas barras e painéis que vão estar apresentadas para você. Duas delas vão ser importantes para nós. A primeira delas é a ferramenta de aderência. Esta ferramenta ela vem nativamente desligada, então por gentileza faça o tique, faça a marcação dela e vai aparecer aqui esta barrinha que eu estou movimentando aqui em cima. Esta barrinha ela tem as configurações semelhantes, de uma analogia, ao OSNAP do AutoCAD. Tá? Então, uma vez ligada ao sistema de aderência, você pode selecionar para a camada ativa, para todas as camadas. Lembrando que a camada ativa é sempre a que está selecionada no menu, no campo de camadas, Vou colocar ativa. Você pode selecionar o tipo de feição que vai ser aderida, então vértices, segmentos, áreas, centroides. E também você pode indicar aqui o tamanho dessa aproximação. No caso aqui é configurado 12 pixels. Mas você pode trabalhar com fatores em metros, uma vez que estamos trabalhando com o TM, tá? Essa padronização vai depender um pouco de especificação, no caso dos metros, ou gosto pessoal, caso você vá trabalhar sozinho, fora de padrão. Muito bem. Feita essa seleção das ferramentas aqui, eu vou fazer aqui uma seleção de uma área pequena, qualquer. Deixa eu só encontrar uma área mais didática, mais tranquila para a gente trabalhar. Aqui. Caminhos, Caminhos, algumas casas, fazendo Santa Luzia. Aqui em cima, logo após a inserção de dados, eu posso entrar com camadas, Para essas camadas de editoração, eu vou deixar elas sempre o shapefile, que é o formato nativo, isolado. Eu só vou jogar eles para dentro de uma GeoPackage depois de ter feito a editoração. Isso é uma questão pessoal, tá? É uma questão que eu ainda tenho um pouco de trabalho, mas nada impede você criar uma GeoPackage e lá dentro criar feições e camadas lineares ou pontuais ou de polígono. Então, para começar aqui, eu vou criar nesse botão aqui nova camada shapefile, Você vê, parece um Vzinho com uma bolinha amarela. Ele vai abrir esta tela de configuração do arquivo, Então, novamente, eu não digito o nome do arquivo, mas eu vou lá nos 3 botões buscar. Vou até a pasta que eu estou trabalhando, vou aproveitar aqui, eu já tenho aqui alguns arquivos, E vou chamá-los aqui, então, por exemplo, de vias. As minhas vias, eu posso colocá-las no sistema de codificação do próprio computador que eu estou usando, do próprio Windows que está configurado, ou posso colocar o UTF-8, que é um outro padrão bastante utilizado, ok? São dois. Eu vou deixar no sistema. O tipo de geometria. Como eu vou começar com vias, eu vou tratar elas como linha, ok? Então as linhas estão definidas. E eu defino aqui agora, isso é bastante importante, o EPSG, ou seja, a projeção cartográfica do meu arquivo, do meu shapefile. Neste caso aqui, eu vou utilizar o mesmo do projeto. Então ele já me avisa o SRC do projeto com 29194. Okay? O que nós vemos aqui como novo campo, que é toda esta área aqui, trata-se da tabela de atributos do formato do arquivo vetorial. Então aqui eu vou inserir todos aqueles campos que me fazem sentido para esse caso. Se eventualmente eu tenho algum outro campo a ser colocado, eu posso colocar depois também. Tá?
Mas para o momento do preenchimento, eu vou ter aqui o ID, que já é obrigatório, né, que faz essa identificação da feição. Eu vou ter aqui um nome, que vai ser do tipo texto. Eu vou aqui adicionar campo. 80 posições, quer dizer, 80 caracteres. Vai dar 79 letras mais um sinal de Enter, né? Então tá de bom tamanho. Eu vou ter a classe, pavimentada, não pavimentada, ou caminho. Eu vou colocá-la também como dados de texto. E eu posso, por exemplo, ter um dado que não seja texto. Eu posso ter aqui, por exemplo, comprimento. Lembrando que a limitação do arquivo shapefile de que o campo da tabela, o nome do campo, né, da coluna da tabela, não pode ter mais que 10 posições, tá? Então essa aqui é uma limitação do próprio shapefile, nem símbolos de qualquer forma. E aí eu escolho se eu quero inteiro, decimal ou data. Aqui eu vou colocar decimal, considerando 20 posições de comprimento, que é bastante, e a precisão, 3 casas decimais. Então fica 20 comprimentos, 20 posições no total, uma posição para vírgula e 3 posições após a vírgula. Então ficariam 16 mais 3 mais 1. Okay? E adiciono o campo. Esses 4 campos aqui formam a minha planilha básica do meu dado livre. Okay? Quando eu dou OK agora, aparece o arquivo aqui. Ó. Perceba, no entanto, que o arquivo está vazio. Eu só montei a estrutura dele. Se eu der o botão direito aqui e pedir para abrir a tabela de atributos, ou aqui em cima também no menu, e pedir solicitar a tabela de atributos, note que, apesar da estrutura da tabela estar montada, não há nenhum registro, nenhum dado. Então, selecionada a camada vias que eu acabei de criar, eu vou aqui no lápis e peço para alternar a edição. Ao fazer isso, abre-se para mim essa barrinha de ferramenta com 2 ferramentas. Adicionar linha, porque trata-se de um shapefile do tipo linha, e a ferramenta de vértices. Okay? Para este caso aqui, eu vou adicionar linha. E tenho que me assegurar que essa ferramenta de aderência esteja ligada. Okay? Eu vou fazer aqui simplesmente a título de exemplo algumas edições. Eu vou fazer uma edição dessas 2 vias e colocar o nome da região aqui ou da classe. Então aqui a gente vem selecionando. E eu entendo que quando houver o encontro de rodovias, eu vou encerrar, de vias, né? Eu vou encerrar essa feição. Então eu vou dar aqui o botão direito do mouse e automaticamente ele encerra a feição que está aqui e vai me pedir essas informações do meu campo. Então aqui eu tenho o ID, vai ser minha primeira. O nome dela, eu não tenho o nome dela, então vou colocar aqui com a informação sem nome, ela não está representada. A classe dela é pavimentada, porque isso sai da legenda aqui da carta, né? E o comprimento eu vou calcular mais tarde. Okay? Feito isso, notem ali a linha representada. E agora eu vou criar uma nova linha seguindo esse trecho aqui. Então, de novo, eu venho até a ponta. Vou selecionar cada encontro de rodovia e aqui perceba que aparece uma manchinha rosa, é a aderência da minha ferramenta para garantir que essa edição esteja adequada. Okay? De novo vou dar o botão direito, apareceu 2, sem nome, classe pavimentada. Né? Volto olhando, ela está ali e elas estão bem colocadas. Continuo então a partir daqui agora. Nota que eu estou pegando a ferramenta de aderência e sigo
a minha edição vetorial. Até muito bem. Feito isso, não tenho dúvidas quanto à edição. Eu posso salvar e eu posso sair do menu edição. O que eu preciso fazer aqui agora é fazer a representação de maneira parecida. Então eu posso vir aqui, botão direito em propriedades, ou mesmo dar 2 cliques nesta areazinha do shape e ela vai me abrir as feições que eu tenho. Na falta de uma representação, eu só tenho aqui os favoritos, mas na falta de uma representação melhor, eu vou clicar aqui na Top Main Road. Lembrando que essas representações aqui, mais tarde nós vamos ver como carregá-las a partir de arquivos SVG ou outros padrões que a gente pode trabalhar. Okay? Da mesma forma, agora eu posso criar um shapefile para hidrografia, baseado em linhas. Ou eu posso criar em pontos, para representar aqui a igreja, as casas da fazenda. E eu posso também criar o polígono para representar o uso e ocupação aqui do solo. Ok? Feito isso, pessoal, nós sempre podemos então trabalhar com esses dados e colocando aqui a quantidade que me for necessária. Então eu posso fazer um trabalho bastante extenso de digitalização dessas cartas e aí ter as camadas todas elas separadas. Se fosse trabalhar com o GeoPackage, a criação é bastante parecida, onde eu teria uma tabela de dados, teria uma geometria também a ser escolhida, e aí eu poderia entrar com essa tabela, por exemplo, uma tabela vias, e aí eu jogaria minhas vias lá e separaria dentro da planilha de atributos, eu faria separação por classe, pavimentada, não pavimentada, dessa forma. Okay? Essas tabelas aqui, elas seguem mais ou menos como se fosse a estrutura, a ideia do shapefile, né? E fica fechado dentro de um container muito mais moderno, até nos relacionamentos. Aqui só para mostrar, então tá estradas sem pavimentação, aqui está as estradas de rodagem, né, a legenda do mapa, tá? E percebam que eu fiz uma troca, eu chamei de estrada sem pavimentação. Não tem problema. Para editar o meu arquivo de atributos, basta que eu venha aqui, selecione a abertura da tabela, coloque a minha planilha de atributos em edição e aqui eu coloco classe não pavimentada para as 3 opções que eu tinha colocado. Okay? Salvo o dado e agora está corretamente corrigido esse meu campo. Okay? Essa é uma atividade que vale a pena você trabalhar um pouco para conseguir pegar entender um pouco como faz essa edição vetorial. Mais para frente a gente vai utilizar ela com dados livres, né? E aí a gente vai começar a fazer uma avaliação das mudanças de uso e ocupação do solo, por exemplo. Nessa prática foi isso. Espero ter aproveitado o momento. Obrigado.